Olá, estudante, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje é esfera. Fechamos aqui todos os sólidos geométricos, né? Finalizando aqui com a esfera, beleza? Olha só, primeiro, conceito, né? Esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície em que todos os pontos são equidistantes ao centro. Observe. Então, você tem aqui na figura uma esfera, né? Perceba que todos os pontos aqui, eles são equidistantes a um ponto fixo, né? Então, você tem um ponto aqui, e se eu reunir todos os pontos que estão a uma mesma distância, né, desse ponto, né, e reunir todos esses pontos, eu formo uma esfera, como se fosse uma espécie de bola, né, uma bola de sinuca, por exemplo. Tem um formato aí de uma esfera, beleza? Os elementos da esfera são, então você tem os elementos principais, é o centro, né? Você tem aqui um centro, tá? E você tem justamente essa distância que ele fala que é constante, que nós chamamos de raio, né? Vai do centro a qualquer ponto da superfície da esfera. Não confundir, galera, círculo com esfera. Tá? O círculo é uma figura plana, a esfera é uma figura tridimensional. Tá? Então, por exemplo, uma bola de sinuca é uma esfera, né? Uma bola de futebol, tá? Bola de basquete, isso é uma esfera. Você tem uma moeda, ali é um círculo, né? Que é a figura plana. Okay? Então, a esfera é uma figura espacial. Tá? Então, o elemento principal é o raio. Tá? E o centro são os principais elementos aí que compõem essa figura. Tá? Bom, outra situação que a gente pode ter numa esfera é chamada de seções planas. O que é uma seção plana? É quando você faz um corte, tá? E pega uma seção que seja paralela ao diâmetro aqui, ó. Você tem aqui você corta o círculo aqui ao meio, desculpa, a esfera ao meio, você tem aqui a maior seção, é onde tem um raio. Mas você pode fazer um outro corte, tanto em cima como embaixo, e essa seção, esse corte é chamado de seção meridiana, como essa que está aqui em laranja, ó. Tá? Então você tem outro. Quando você faz esse recorte, você tem um círculo, essa seção tem o formato de um círculo. A maior seção é aquela que tem um raio, sendo o raio da esfera. Isso aqui que é o raio R, certo? Então, nesse caso, você tem alguns elementos que vão se destacar, que é justamente esse raio da esfera, o raio da seção, que é que eu vou chamar de Rzinho, e você tem a distância entre os centros, que eu vou chamar de D. No slide a gente vai ver que esses elementos eles se relacionam. Então, uma seção plana é um corte, né, que você faz acima ou abaixo da maior seção da esfera, que é aquela que tem o raio R. Beleza? Ó, olha a situação que nós temos, né? Temos aqui o nosso centro, né? Da esfera, o centro da nossa seção, essa distância entre o centro da esfera e o centro da seção eu chamei de D, que é esse D aqui, ó. Aí você tem o raio da esfera, que é o R, e tem o raio da esfera, que é o Rzinho. Então, perceba que esses elementos aqui, ó, eles se relacionam, né, através do teorema de Pitágoras. Tá? Então, o raio, essa distância D ao quadrado, o raio ao quadrado, vai ser igual a somatório das duas distâncias, né? No caso aqui o Dzinho e o Rzinho elevado ao quadrado. Então, você tem aqui, ó, os elementos se relacionando através do teorema de Pitágoras. Beleza? E as fórmulas, né, galera? As fórmulas que envolvem a esfera, tá? Assim como toda e qualquer figura que a gente viu, sempre são essas duas grandezas que a gente mais precisa. Que é a área, que é o espaço externo, e também o volume, que é o espaço interno, certo? Bom, a área de uma superfície da esfera é dada por essa fórmula aqui, 4πr ao quadrado. É como se fosse 4 círculos, formando a área externa, certo? Agora, a região interna, que é o volume, né? Ele é dado pela fórmula 4/3 de π vezes o raio ao cubo.
Tá? Então, a principal medida que a gente tem que ter aí é o raio. Tanto a área como o volume está em função do raio, já que o π é uma constante. O π a gente vai ter. Beleza? Então, vamos fazer algumas questões envolvendo isso aqui. Calcule em centímetros cúbicos o volume de uma esfera de diâmetro 6 centímetros. Certo? Então, veja, galera, que ele está dando aí o diâmetro, né? Você tem aqui uma esfera, não é isso? Uma esfera. Essa esfera aqui, ó, ela tem 6 centímetros de diâmetro. Vamos buscar aqui a nossa seção maior. E ele está dando diâmetro, galera. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, ó, diâmetro é isso aqui, ó. Vai de um ponto a outro aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro. Passando aqui por esse ponto A e esse ponto B. Acontece que na fórmula do volume não se usa diâmetro, se usa raio. Tá? Então segue aquela mesma ideia lá em relação ao círculo. Né? O diâmetro aí vai ser o dobro do raio. Então, se o diâmetro é 6, esse raio é 3. Ó. O diâmetro vai de A para B. E o raio vai de O até B ou de O até A. Então, aqui, ó, 3 centímetros de raio. Certo? Então, é com o raio que a gente usa. Então, nós temos que o volume é igual a 4/3 de π vezes 3 vezes o raio. Vamos colocar a fórmula primeiro? Toda vez que a gente coloca a fórmula, agora é bom que a gente vai memorizando, né? 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Certo? E aí vamos agora substituir. Volume vai ser igual a 4/3. Não vamos substituir o π por nada, porque a resposta está em função de π, multiplicado por 3 elevado ao cubo. Tá? Nessa operação de multiplicação, divisão e potência, a probabilidade é a potência. Tá? Então você vai ter que o volume vai ser igual a 4/3 vezes π. O 3 ao cubo é 27, turminha. Tá? Não esqueça da aula de potenciação. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode aqui dividir o 27 pelo 3, ó. 27 por 3 dá 9. Certo? E aí você vai ter que o volume, trazer para cá, o nosso volume vai ser igual a 36 π centímetro cúbico. Certo? Que é a multiplicação do 9 pelo 4. Então a resposta correta aqui é a letra D. Beleza? Questão envolvendo volume. Calcule em centímetro quadrado a área de uma superfície de uma esfera cujo raio mede 4 centímetros. Aí já é uma questão envolvendo área da superfície. Área da superfície de uma esfera cujo raio mede 4 centímetros. Beleza, galera. Lembram qual é a fórmula da área de uma esfera? 4πr ao quadrado, certo? Então, vamos lá. A área vai ser igual a 4π vezes o raio elevado ao quadrado, turminha. Tá? Elevado ao quadrado. Então, como a resposta também está em função de π, eu não vou me preocupar aqui em fazer nenhum tipo de substituição, tá? Às vezes a questão pede, olha, considero o π 3,14, ó, considero o π valendo 3. Aí você vai observar as opções. Como nas nossas opções ele conserva o π, então é comum, quando se tratar de número irracional, que é o caso do π, você deixar ele conservado. Como se faz com raiz de 2, raiz de 3, da matemática é bem comum. Tá? Então vamos substituir, cara. Então a área vai ser igual a 4 vezes π vezes 5 ao quadrado. Tá? Nós temos produto e temos potência. A gente sabe que a gente resolve primeiro a potência, a ordem das operações que a gente deve seguir sempre. Então teremos que a área vai ser igual a 4 vezes π vezes 25. Beleza? Bom, multiplicando aqui o 4
pelo 5 e conservando o π, teremos então que a área vai ser igual a 100 π. No caso, centímetro quadrado, porque ele já falou aqui que está em centímetro quadrado. 100 π centímetro quadrado. Beleza? Então, temos como resposta aí a letra A. Certo? Questão envolvendo aí a área da superfície de uma esfera. Vamos lá, turminha. Como a esfera tem 288 π centímetros cúbicos, tem volume de 288 π centímetros cúbicos. Calcule em centímetro quadrado a área dessa esfera. Ora, a gente sabe, acabou de ver que para eu poder calcular a área, eu preciso do raio. Eu não tenho raio. Mas ele me deu volume, tá, turma? Então, a gente sabe que volume é igual a 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Então, já que ele me deu o volume, eu vou ver se com essa informação eu consigo encontrar o raio, porque eu preciso do raio para encontrar a área, tá? Então, vamos fazer isso, né? Vamos substituir, esse volume aqui será substituído por 288 π. 288 π vai ser igual a 4/3 de π vezes o raio elevado ao cubo. Certo? Aqui, turma, a gente pode cancelar esse π aqui com esse π aqui, porque se ele passar dividindo, um valor dividido por outro dá 0. Dá 1 que diga. Então, uma multiplicação é elemento neutro. Então, teremos o quê? Ficamos com 288 igual a 4r ao cubo sobre 3. Aqui, turma, nós vamos fazer produto dos meios pelos extremos. Ó. Multiplicação assim, né? Tá? Teremos o quê? 4r ao cubo igual. Vamos fazer 288 vezes 3. 8 vezes 3 é 24, fica 4, 2. 8 vezes 3 vai dar 24. 24 com 2 dá 26. Dá 6 com 2. 2 vezes 3 dá 6 com 2 dá 8. Dá 864. 864. Beleza, turminha? Ótimo. Agora, vou pegar... Deixa eu apagar aqui. Tem mais espaço. O r ao cubo vai ser igual a 864 dividido por 4. Certo? Se você fizer essa conta, você encontra que o r ao cubo vai ser igual a 216. Beleza? E o r, turma, ao cubo. R ao cubo. R ao cubo é igual a 216, né? Então, o R vai ser igual a raiz cúbica de 216. E, turma, você vai encontrar que esse raio aqui é 6, ó. Tá? Então, encontramos aí o raio dessa esfera, né? E agora a gente vai atrás do que ele pede. Agora sim, ele quer saber a área, né? A área, você calcula fazendo π vezes o raio, 4π vezes o raio ao quadrado. Só lembrar que a área de uma esfera é como se fosse a área de 4 círculos, tá? A área de um círculo é πr ao quadrado, da esfera é 4 vezes isso. Então, a área vai ser igual a 4 vezes π vezes 6 ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 4 vezes π vezes 36. Tá? Multiplicando 4 por 36, você vai ter uma área de 144 π centímetro quadrado. Certo? E aí você resolveu o exercício. Resposta correta aqui, letra D de dado. Perfeito, turminha? Legal essa questão, né? Vamos
Vamos para a próxima aqui. Considere uma esfera de raio 13. Calcule em centímetros o raio de uma seção meridiana plana feita a 5 centímetros do centro dessa esfera. Então, vamos entender aqui essa situação, né? Você tem aqui uma esfera, tá? A esfera ficou meio aí oval, mas não tem problema, né? Então, vai ser feito aqui uma seção meridiana, tá? Como se nós fizéssemos aqui, ó. Você tem aqui a maior seção, é a que tem o raio da esfera. Então, você tem aqui a maior seção, essa fica bem no meio. Então, ele fala que essa esfera, ela tem raio 13. E aí foi feita uma outra seção, né? Como foi feito aqui um corte, né? E aqui foi feita uma outra seção, tá? Meridiano. Aí ele falou o seguinte, essa esfera tem raio 13 e o raio dessa seção é 5 centímetros, tá? Então, o raio dessa seção, que é essa distância aqui para cá, ó, é 5 centímetros, 5 centímetros, certo? Ele quer saber a distância do centro dessa seção para o centro da mini esfera. Ele quer saber essa distância aqui. D. Calcule em raio de uma seção, aliás, calcule em centímetros o raio de uma seção plana feita a 5 centímetros do raio. Ok. Então vamos lá. Na verdade, ele quer o raio da seção. Então vamos aqui analisar novamente. Essa distância aqui ele deu, que é a distância para a seção. Tá? Vamos lá. Essa distância aqui foi dada. É uma distância de 5 centímetros, né? Essa distância ele deu, que é 5 centímetros. Ele quer saber o raio, ó. Raio menor. E essa outra aqui é o raio da esfera, turminha, ó, que é 13. Tá? Então veja bem, essa figura, para a gente poder entender aqui melhor, ficou um triângulo assim, ó. Tá? Vamos... Essa figura que eu coloquei bem aqui, ó, é essa aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui essa distância entre os centros é 5. Essa medida 13 é a medida do raio da esfera. E aqui, turminha, que é o raio da seção. Beleza? O raio da seção. E aí, pessoal, como é que eu faço isso? Olha, a gente viu na aula que essa situação você pode resolver através do teorema de Pitágoras, né? A gente pode resolver. No caso aqui fica 13 ao quadrado igual a R ao quadrado mais 5 ao quadrado. O raio da esfera maior é a hipotenusa. A distância entre os centros da esfera e da seção é 5. E o raio da seção é o que ele quer, que chamou de Rzinho, tá? Então você pode aplicar, no caso, o teorema de Pitágoras. Então, fazendo isso, teremos o quê? 169 igual a Rzinho ao quadrado mais 25. Tá? O 25 passa para o outro lado com o sinal trocado, né? 169 menos 25 é igual a Rzinho ao quadrado. Para cá. Aí teremos então 144 igual a Rzinho ao quadrado. Certo? Então, pessoal, a gente sabe que essa potência passa para o outro lado na forma de raiz, né? Então, posso dizer que esse raiozinho é igual a raiz quadrada de 144. Certo? Então, nós temos que o raiozinho é igual a 12 centímetros. Pronto. Certo? Então, a resposta aqui é 12. Letra A. Beleza? Turma, na aula de hoje a gente conheceu aí mais uma figura da geometria espacial, que no caso é a esfera, vimos os seus elementos e também as fórmulas que calculam área, que calcula volume e também raio de uma seção feita na esfera. Beleza? Espero que tenha entendido. Até a próxima.